Conexão no ar para falar de saúde. O mosquito que era da dengue passou a ser também da zika e da chikungunya. Logo que as novas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti surgiram, geraram informações truncadas, muita dúvida sobre as suas consequências, né? Então, a única certeza que a gente tem ainda hoje é de que a prevenção não pode parar. Agora, 7 estados brasileiros apresentaram alta nos casos da chikungunya no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Olha só, e o Ceará foi o que teve o maior número de notificações, mais de 80 mil, só de casos de chikungunya. Muita gente infectada por um mosquito, né? Então, quem conversa comigo sobre esse assunto é o Dr. Antônio Carlos Bandeira. Ele coordena o Comitê de Arboviroses, que são aquelas doenças transmitidas por insetos, lá da Sociedade Brasileira de Infectologia. Tudo bem, doutor Antônio Carlos? Tudo bem, Elisa? Tudo certo. Olha só, eu queria começar lhe perguntando o seguinte: tudo é muito novo ainda pra gente, né? Imagino que na saúde vocês também ainda estão aprendendo a lidar com o mosquito, com os sintomas, com as consequências, com as causas, né? Mas uma certeza todo mundo de alguma maneira tinha, que era o mosquito se reproduzia mais em climas quentes, ou seja, no verão, né? Em momentos em que ocorria um período maior de chuva, com calor, e que isso então seria o combustível para que ele se reproduzisse e então gerasse mais casos da doença. Como é que se explica então, nesse momento, o aumento no número de casos de chikungunya? É porque o que acontece, cada vez mais nós temos visto que esse mosquito, o Aedes aegypti, ele é muito adaptável a essa situação periurbana, peridomiciliar. O ideal, como você mesmo falou, é aquele período de sol e depois chuva, em que as chuvas acabam acumulando água para que ele possa fazer a reprodução dele e depois tenha calor, porque o mosquito ele vive mais tempo à medida que a temperatura está mais quente. Agora, já foi inclusive visualizado aqui, inclusive por pesquisadores da Fiocruz da Bahia, que esse mosquito consegue inclusive viver muito bem em galerias subterrâneas, inclusive com águas que não são nem muito limpas. Então, isso tem mostrado que o mosquito, o Aedes aegypti, ele é capaz de se reproduzir de várias formas. E isso coloca uma dificuldade muito grande no atual controle do vetor, que é o Aedes aegypti, e que é o grande vilão para a transmissão dessas 3 arboviroses, zika, chikungunya e dengue. Ou seja, ele é bastante resistente, né? E ainda por cima abriga no seu interior 3 vírus, né? Que são potencialmente letais, assim, em casos onde, claro, a doença não é tratada, né? Exatamente. E nós inclusive mostramos pacientes que foram contaminados simultaneamente por zika e chikungunya, por zika e chikungunya e dengue e chikungunya, então mostrando que há uma grandes chances, mesmo muitas vezes, em períodos de surtos, do mosquito poder transmitir mais de uma doença ao mesmo tempo. Isso, alguns trabalhos também experimentais, feitos aqui no Brasil, mostram essa capacidade do mosquito de poder albergar os 3 vírus. Então, essa é uma situação que impõe, inclusive, mais preocupação ainda para nós. Sim, e um desafio maior também para a área da saúde, né, que já está tão combalida como a gente sabe. Agora, a gente citou o Ceará, mas também tem outros 6 estados, né? Eu queria que o senhor desse esse panorama, como é que a doença está se espalhando pelo território brasileiro. Pois é, hoje nós temos o Ceará, que hoje é o epicentro do maior local, né, de incidência, casos novos de doença de chikungunya, hoje, né, são 80 mil casos, mas temos também na região norte o Pará, o Amapá, e alguns outros locais dentro da região norte, onde temos transmissão importante de chikungunya, e no Mato Grosso. E na região sudeste, temos Minas Gerais e Espírito Santo liderando essas ocorrências. É interessante que as pessoas saibam o seguinte: o vírus da chikungunya, ele entrou no Brasil por duas grandes frentes. Vindo da América Central, a cepa asiática entrou pelo Oiapoque, e a cepa centro-leste-sul africana entrou pela Bahia, por Feira de Santana. Nós temos, na verdade, essas 2 cepas fazendo, por isso que nós temos muitas vezes, assim, ao mesmo tempo, em locais diferentes, as epidemias, os surtos de chikungunya ocorrendo. Em relação à cepa asiática, uma coisa que nos preocupa muito é a possibilidade de uma mutação no vírus, que pode ocorrer, que já foi visualizado
na região do Sudeste Asiático, que facilita, isso quando ocorre na cepa asiática, facilita muito a adaptação desse vírus ao mosquito Aedes aegypti. Então a gente tem que estar sempre muito atento para essa possibilidade de ocorrência. Bom, ou seja, combater o mosquito é sempre ainda o melhor caminho, né? E o que vocês devem recomendar, inclusive em relação às gestantes, por exemplo, repelente no corpo é suficiente? Aplica de quanto em quanto tempo, doutor Antônio? Olha, é muito importante essa colocação sua, porque assim, o repelente hoje, para várias regiões do país, é a única arma que o indivíduo, o cidadão, consegue ter para se defender muitas vezes, porque apesar dele muitas vezes cuidar do seu domicílio, e deve cuidar sempre, né, isso deve ser uma atenção sempre redobrada, mas às vezes naquela localidade você tem um surto. O repelente é importante que as pessoas saibam o seguinte: para cada tipo de repelente há um tempo de duração diferente. Então alguns duram somente 4 horas, outros duram 3 horas e alguns podem durar até 10 horas, dependendo do tipo e da concentração. Então, é muito importante que as pessoas escolham um repelente e saibam que, muitas vezes, durante o dia, você tem que reforçar e passar no corpo todo. O ideal é que você passe ao acordar, terminou de acordar, ou depois, logo após o banho, se o indivíduo toma banho de manhã, ele passa no corpo, ele sai para trabalhar e depois, ele, a depender do tempo para que ele seja necessário para ele refazer a dose no corpo, ele faça, porque até o final do período da tarde, início da noite, o Aedes aegypti ainda pica. Então, você tem que estar protegido num período que vai no início da manhã até o final da tarde, início da noite, quando ele para efetivamente de fazer exatamente o seu repasto. Tá. Doutor Antônio, vamos falar um pouquinho também da doença em si, né, para a gente lembrar os sintomas. A gente sabe que chikungunya causa muita dor nas articulações, né, mais do que a dengue, inclusive, e às vezes perdura por muito tempo, né, o paciente fica muito desconfortável. Sem dúvida alguma. Chikungunya é dessas três a doença que pode gerar uma sequela crônica, que é exatamente uma sequela nas articulações. A pessoa não tinha nenhum problema maior nas articulações e passa a ter, e aí ficar exatamente com um processo de inflamação nas articulações que pode perdurar por anos, 1 ano, 2 anos. A gente tem pessoas, tem relatos na literatura de até 5 anos o indivíduo tem uma sequela importante após o quadro inicial da chikungunya. Então, não é uma doença que a gente possa imaginar que às vezes ela termina somente com uma febre aguda, com manchas no corpo, dor de cabeça e às vezes uma dor do tipo como se tivesse o corpo quebrado. Não é só isso. Ela pode, após o quadro agudo, ela se tornar crônica e isso reduz muito a qualidade de vida dessas pessoas. Bom, e aí a pessoa já teve chikungunya e ela pode voltar a ter, doutor Antônio? A princípio, não. Tanto para a chikungunya quanto para a zika, nós temos a ideia de que você tem uma vez e não tem um segundo episódio. No entanto, no caso da chikungunya, o que acontece é que, após o processo agudo, ela deixa uma inflamação nas articulações que acaba exigindo, em muitas situações, de uso de medicamentos imunossupressores, ou seja, altamente agressivos, para que você finalize aquela agressão nas articulações. Então, na verdade, é como se a chikungunya, em algumas pessoas, ela desencadeia um processo de inflamação persistente. O vírus, a princípio, não está mais causando aquilo. Aquilo é consequência secundária da infecção inicial. Perfeito. Manter, então, sempre a prevenção, né, e ficar atento aí, porque pode não estar com surto ainda no seu estado, mas ninguém garante que o mosquito não esteja, então, já avançando suas fronteiras, né, doutor Antônio? Muito obrigada por suas informações tão preciosas aqui no Conexão, viu? Obrigado, eu agradeço a vocês por poder contribuir. Bom, você aí de casa, né, fique atento, não vamos facilitar só porque os números de casos das doenças reduziram na sua cidade ou na sua região. Cuidado, a gente ouviu aí o doutor Antônio falando, tem que ser permanente. Até a próxima.